Então, vamos lá. Dando sequência, agora, né, nessa nossa aula aqui sobre os relatos, nós temos aí agora a construção. Como é que se constrói? Então, o relato, ele também é um texto narrativo. Ele narra. Porém, ele é diferente de uma narrativa de ficção. Por exemplo, o conto, a crônica, os romances. Qual é a diferença básica? A diferença é que no relato a gente tem fatos vividos. Então, a gente tem fatos reais, experiências vividas pelas pessoas. Enquanto nas narrativas de ficção são histórias imaginadas, são histórias inventadas, criadas pelo autor. Então, essa é a diferença. No relato, nós vamos ter fatos verdadeiros, reais, vividos pelas pessoas, por quem escreve, e nas narrativas de ficção são textos imaginários. Então, nessa construção, nós vamos encontrar nos relatos os mesmos elementos que nós temos numa narrativa de ficção. É quem, o que, onde e quando. Então, quem? De quem é que faz parte dessa história? Quem são os personagens? Quem é que narra essa história? O quê? O que aconteceu? Né? Qual é o enredo dessa história? Onde? O espaço? Aonde é que ela aconteceu? Qual é o espaço dessa história? E quando é o tempo que aconteceu? Então, aqui nós temos o quê? Os elementos da narrativa, né? Narrador, personagens, o enredo, que são as ações, o tempo e o espaço. Então, releia o relato de memória e a biografia de Arrigo Barnabé para responder as questões e marque. Então, vocês devem ler lá os trechos, né? Os dois textos novamente para, então, responder aqui. Vocês vão relacionar aqui ABC nessas questões de 1, 2 e 3. Então, nós temos aí A, B, C. Então, para as respostas encontradas no relato de memória, B, para as respostas encontradas na biografia, e C, para as respostas que não respondem à pergunta feita. Então, aqui nesse quadrinho, você vai colocar A, B ou C, dizendo, né, aonde você encontra essa informação aqui. Tá vendo? Então, por exemplo, quem é a pessoa sobre a qual o texto está se falando? Então, Arrigo Barnabé. Então, Arrigo Barnabé, criança. Essa informação foi no relato de memória, foi o primeiro texto que a gente leu, para encontradas na biografia, ou que não respondem à pergunta feita. Então, não tem nenhum nem outro. Então, aí você vai colocar A, B ou C aqui. O que aconteceu? Quais são as ações ou os fatos relatados? A sucessão de fatos mostra como Arrigo, ele acreditou em uma mentira, tornou-se na infância um torcedor do time do Santos, ganhou um prêmio na França, tornou-se um músico e compositor reconhecido. Então, essas informações a gente pode encontrá-las aonde? No primeiro texto, no segundo texto, A, B, ou não há informações, não responde à pergunta realizada. Onde aconteceram as ações e os fatos relatados? No campo de futebol do Santos, na casa da família de Barnabé, em diferentes lugares do Brasil e do exterior, em São Paulo e na França. Então, A, B ou C. A é no relato escrito pelo próprio Arrigo Barnabé. B é na sua biografia. Ou C, essa não é uma resposta para esta questão. O que marca com maior precisão a passagem do tempo na biografia? Então, aqui nós temos uma marca, existe uma marca aí de passagem do tempo. Por quê? O que quer dizer isso? Na biografia, conta-se desde a sua infância, de quando ele nasceu, aonde ele nasceu, até a vida adulta, até o dia atual, ali em 2015, que foi quando foi publicado este texto, essa biografia. Então, o que é que marca com maior precisão a passagem do tempo nesta biografia? Então, aí vocês vão, né, devam responder aí a estas
questões e nós faremos a correção no grupo. Então, agora nós vamos falar da linguagem do texto, né? O tipo de linguagem. Então, aí, sobre o narrador nos relatos. Um autor pode escrever seu texto na primeira ou na terceira pessoa. Então, quem é a primeira pessoa? Eu. E a terceira pessoa, ele ou ela. Certo? Então, um autor ele pode escolher aí essas duas pessoas. Isso do singular. Do plural, nós temos nós, primeira pessoa, e terceira pessoa, eles ou elas. Então, na primeira pessoa, o autor do texto, ele vivenciou os fatos relatados. Então, um texto narrado na primeira pessoa é um texto no qual o narrador, ele viveu aquilo, né? Ele faz parte daquela história. Isso pode ser no eu, como pode ser no nós. Entenderam? Então, o texto ele pode ser narrado na primeira pessoa, é quando o autor ele vivenciou os fatos. Na terceira pessoa, o autor do texto, em geral, limita-se a ralar os fatos sem ter participado deles. Então, eu conto a história que aconteceu com outrem. Eu conto a história de outra pessoa. Então, aí, eles ou elas, ele ou ela. Né? Então, eu sou a terceira pessoa a contar aquele fato vivido por outro. Então, entra aqui algo que é muito importante nós falarmos aqui da questão do narrador, né? Então, lá numa narrativa de ficção, nós temos o narrador e nós temos o autor. Num texto de ficção, pode ser que a gente, por exemplo, eu tenho um texto de uma autora, de Cecília Meirelles, narrado na primeira pessoa, só que aquele narrador é um homem. Então, aí a gente tem uma distinção entre o autor e entre o narrador. Entenderam? Isso pode ocorrer também aqui na terceira pessoa. Certo? Então, nós precisamos fazer aí esta distinção, né? Aqui entre o narrador e entre o autor. Segundo o dicionário, eu tenho aqui, segundo o dicionário da língua portuguesa, o narrador, que ou aquele que narra, conta e relata. Foi tirado do Arroais, né, da língua portuguesa. Então, dessa forma, nos relatos e biografias, o discurso do narrador pode estar na primeira ou na terceira pessoa. No caso do narrador dos textos literários, são utilizados termos específicos da teoria literária. Então, aí, nós temos aqui os tipos de narrador. Então, eu tenho um narrador personagem, no caso, na primeira pessoa é um narrador personagem, e na terceira pessoa é um narrador observador. E nós podemos ter também aquele terceiro narrador, que é o narrador onisciente ou narrador intruso. Ele não faz parte da história, mas ele entra na história, volta e meia, há a sua opinião, há um palpite ali daquele narrador. Então, vamos aqui. Compare as pessoas, primeira ou terceira, em que foram escritos relatos lidos. É claro que eu ia torcer para o time do jogador negro do uniforme vermelho e verde. Eu sei que foi antes do Pelé virar o Pelé. Algum tempo depois, ouvi pela primeira vez Assum Preto, com Luiz Gonzaga. Arrigo Barnabé nasceu em Londrina, no Paraná, em 14 de setembro de 1951, mudou-se para São Paulo na década de 1970, para cursar arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo, na USP. Após 2 anos, abandonou o curso e passou a estudar composição e regência na Escola de Comunicação e Artes, também na USP. Complete. No relato de memória, o texto está na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Na biografia, o texto está na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Então, aqui, no relato de memória, está em qual pessoa? Na biografia, está em qual pessoa? Copie as palavras que indicam a pessoa. No relato de memória, quais são as palavras aqui no relato de memória que indica a resposta que você deu aqui? Se é a primeira ou se é a terceira pessoa? E qual as palavras que indicam a pessoa aqui na biografia, primeira ou terceira pessoa? Isso conforme a resposta que você deu na anterior. Em qual dos textos o narrador não participa dos fatos relatados? Em qual desses dois textos? Relato de memória, de Arrigo Barnabé,
e biografia de Arrigo Barnabé, o autor ele não faz parte da história. Ele não participa. Você já sabe que no relato há uma sequência de ações que sucedem no tempo. Releia estes trechos prestando atenção nas marcas do tempo. Então, nós temos aqui marcas do tempo, são palavras e expressões que vão nos situar em saber em quando foi que aconteceu a história. Então, são expressões que a gente, por exemplo, quando tem a pergunta lá, né, dos elementos da narrativa e pergunta qual o tempo. Então, para eu identificar o tempo, eu analiso estes trechos. Aí nós temos uns 5 anos, foi antes do Pelé virar o Pelé, então tudo isso é marca do tempo, né? Algum tempo depois, quando, então, aqui no outro, em 14 de setembro de 1951, década de 70, após 2 anos, em 1970, a partir de 1980 e atualmente. Em qual dos relatos a linguagem é mais precisa, mais objetiva para marcar a sucessão dos fatos? O que é a sucessão dos fatos? Um fato acontece depois do outro. Então, há um tempo aqui cronológico. As coisas elas vão acontecendo uma após a outra. Então, em qual desses dois fatos, textos, aqui, conforme esses trechos, né, destacados aqui, a gente pode ver uma sucessão do tempo, né? Uma coisa acontecendo depois da outra. Copie do relato de memória 5 palavras ou expressões que revelam que a linguagem é pessoal, isto é, ela é subjetiva, mostrando sentimentos e emoções. Então, você vai olhar no relato de memória expressões que indica, né, expressões pessoais. E as expressões pessoais trazidas para o relato, a gente vai ter uma linguagem subjetiva. Por que uma linguagem subjetiva? Porque trata-se de emoções, né? Não é algo que está se explicando sobre o fato, que está ali dando uma informação, não. Traz uma emoção de quem narra a história, de quem vivenciou aquela história. Por isso, uma linguagem subjetiva. Então, quais são essas expressões? Que fala dos sentimentos do próprio narrador ou dos personagens. Então, releia este trecho, e na questão 6, você deve reler esse trecho, retirado lá do texto das memórias, e aí você vai responder se ela, né, é uma linguagem mais espontânea, mais informal, mais próxima daquela usada no dia a dia. Então, aqui, concluindo, né, relato é uma narração de fatos reais vivenciados em um tempo e um espaço, de memória, ou seja, é algo pessoal, então são fatos vividos de quem faz o registro, então a intenção é de registrar fatos significativos para o autor, guardando na memória. Tem uma linguagem mais subjetiva, espontânea, menos monitorada, próxima do cotidiano, o leitor a quem se interessa. Na biografia, a gente tem os fatos vividos pessoal e profissional de alguém registrado por outra pessoa. Então, a intenção é informar os interessados sobre os dados e acontecimentos da vida da obra de alguém. É uma linguagem mais objetiva, mais elaborada, planejada e mais formal. E o leitor é quem procura informações sobre a pessoa biografada. Nos dois, na construção, a gente tem os elementos da narrativa. Quem? Então, aí nós temos o narrador, né, ou o autor e os personagens, o que, qual é o fato, o que acontece, o que está sendo contado, onde é o espaço onde ocorre e quando é o tempo de quando tudo isso ocorre. Então, aqui nós temos, né, 2 relatos, um de memória e o outro que é o relato biográfico. Todos os dois têm a intenção, né, de relatar um fato vivenciado em um determinado tempo e um determinado espaço. Aqui na prática de oralidade, vocês devem ler violência entre torcedores, que atitude é essa? Então, aí, vocês devem ler aqui, né, essas informações, assistir ao vídeo que eu vou compartilhar lá no plural também, aqui, né, ou melhor, aqui no plural. Vou compartilhar esse vídeo, vocês devem ler, né, e aí ter as informações e expor essas informações através de texto no seu caderno, certo? Então, você deve registrar
toda essa discussão aqui sobre, né, um resumo, tanto aqui deste texto quanto lá do vídeo, que vai ser postado, né, que está postado em seu caderno. Depois, a gente tem que outras linguagens, a foto como registro, né, de fatos vividos na página 14. Então, a questão da memória, né, na biografia, a gente pode ter ela também no registro fotográfico. Então, a fotografia, ela é algo muito, vamos dizer assim, que traz para nós uma história, né? Uma fotografia, ela conta né, um fato, um tempo que a gente viveu, é uma recordação. Então, nessa próxima atividade que vocês têm aí, nós temos... Você deve procurar uma foto antiga sua que representa um momento importante em sua infância. Então, aí você vai colocar ela no portfólio. Vocês ainda não receberam um portfólio, só vai ser depois do dia 10, né? Que a gente vai fazer o plantão pedagógico, que os pais irão à escola para buscar os resultados e aí receberão de volta o portfólio. Então, você deixa para realizar depois. Mas já tem aqui essa primeira atividade, ou segunda, né? A primeira foi o relatório. Então, a segunda atividade aqui, que é uma fotografia sua, da sua infância, e você deve escrever um texto embaixo desta foto contando, né, aonde foi que aconteceu, o que foi que aconteceu, aonde foi aquela foto, as pessoas, o fato ali vivenciado. Seguindo aqui, nós temos conexões. Então, vocês devem ler aqui também, né, e fazer um breve resuminho aqui do que nós temos aqui. Certo? Então, boa aula, até lá no grupo faremos, né, as correções das atividades.